Olá pessoal, essa é a segunda videoaula de FUP, certo? E dessa vez vamos falar sobre estrutura sequencial. Bem, uma estrutura sequencial, ela exemplifica o modo como o computador ele resolve os problemas, ok? Ele só faz uma instrução depois que completa a instrução exatamente anterior a ela. Bem, como vocês estão estudando em C, então vamos explicar essa estrutura sequencial em um código C, ok? Tudo bem. Em um código C, a gente tem alguns padrões que devem ser utilizados em todo o código. Os elementos que devem ser colocados independente de qual programa você for fazer. Bem, agora vamos falar um pouco deles. Primeiro, temos as bibliotecas, certo? As bibliotecas, elas contêm partes de códigos que podem ser resgatadas na hora da execução do programa para fazer algumas funções, certo? Que elas disponibilizam. E existem várias bibliotecas com funções diferentes. Bem, além das bibliotecas, temos agora a função main. A função main é essencial em todo o código, pois quando o programa começar a rodar, é a função main que será chamada, ok? A função main ela é declarada como tipo inteiro e é sempre retornado zero. Zero significa para a função main que o programa foi executado com sucesso. Isso sempre dentro de um bloco. E dentro do main é onde você vai ter o bloco de instruções que vão fazer o seu programa. E então, basicamente, é isso, galera. Então vamos agora para a resolução de exercícios. Tudo bem? Questão 1, pessoal. A questão 1, ela diz: elabore um programa que escreva as mensagens início do programa e fim na tela, uma em cada linha, usando apenas um comando printf. Tudo bem, vamos abrir o CodeBlocks aqui. Está aqui o meu CodeBlocks, ok? Quando eu quero criar um novo arquivo, eu venho em New File, ok? É esse ícone aqui. Então, crio um novo. E se eu quero pegar algum arquivo que eu já tenho e quero apenas editar, eu venho nesse Open. Esse é o padrão da ideia do CodeBlocks, que vocês provavelmente, a maioria, está utilizando para fazer seus códigos. Bem, eu vou abrir um código já existente e vou simplesmente modificar ele, ok? Vamos apagar isso aqui e começar do começo, certo? Tudo bem. Eu já tenho minha file, meu arquivo aberto, certo? Qual é a primeira coisa que eu faço? Vamos falar logo da escrita, de como se iniciar um programa. Primeira coisa que falamos, declaração de biblioteca. Jogo da velha include. Eu vou usar stdio, porque só que eu vou precisar só um comando de entrada e saída. Então só essa me será suficiente. Depois disso, inicio a função main. Tem que ter esse parênteses, porque uma função sempre tem parênteses para parâmetros. Aqui não tem nada no caso porque os parâmetros são vazios, mas mesmo assim deve-se manter os parênteses. Abro meu bloco, já coloco return 0 no final, para dizer que o programa foi bem sucedido, se ele conseguir chegar até aqui. E tudo bem, tem uma estrutura básica do meu programa. Para executar esse programa no CodeBlocks, você vem em uma dessas três opções. Essa primeira é apenas para construir o código, ele não vai rodar, ele só vai construir e deixar pronto para que seja rodado. Esse aqui, ele apenas roda. E caso ele não esteja construído, é necessário que se construa antes de clicar nisso. E esse aqui, ele faz os dois. Normalmente é o que eu uso, ele constrói e roda o programa. Tudo bem. Agora vamos, já que vocês viram a estrutura básica, vamos fazer a questão 1, não é? Ele pede que com um printf apenas, vamos fazer logo a estrutura. A estrutura é basicamente assim, ok? Ele quer que a gente escreva início do programa. Tudo bem, vamos escrever início do programa. E ele quer que escreva fim, só que em uma linha abaixo e no mesmo printf. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que há um comando para pular linhas no printf, que é basicamente, eu vou escrever aqui fora, esse símbolo,
esse caractere, o barra invertida N, ok? Se eu colocar isso dentro do programa, tudo que vier depois dele, tudo que vier depois desse barra N virá uma linha abaixo, ok? Eu posso colocar ele no início, posso colocar no meio. Nesse caso eu vou colocar aqui e depois vou escrever fim. Você concorda que isso vai ser feito na primeira linha? Isso vai fazer com que uma linha seja pulada, então isso será imprimido na segunda, certo? Vou colocar mais um barra N só para pular a linha final. Boas práticas de programação, sabe? Aqui você usa para salvar o seu código, esse ícone. Isso aqui é para salvar todos. Caso você tenha mais de um arquivo aberto, você pode só clicar nisso e salvar todos. Quando você salva pela primeira vez, no caso ele vai pedir para você achar um diretório, certo? Isso aqui é porque eu peguei um arquivo existente, que já estava no diretório, então ele simplesmente substitui lá. Ok, a primeira questão é basicamente isso. Eu vou imprimir esse texto aqui. Vamos executar. Estão vendo que ele iniciou o programa, ele digitou início do programa e fim em duas linhas separadas, como a questão pediu. E essa foi a questão 1, o exercício 1. Agora vamos para a questão 2. Bem, o que a questão 2 pede é diferencie os tipos de variáveis int, float e char. Tudo bem, a diferença é bem básica. O int é um tipo de variável que se refere a números inteiros, do intervalo de inteiros, de 1, 2, 3, intervalos contáveis, certo? O float já se refere a números reais, que podem ser tanto números inteiros quanto números quebrados, como frações, como decimais, ok? Isso inclui praticamente todos os números que a gente trabalha. Já o char, ele é diferente dos dois porque ele trabalha com caracteres. Cada caractere pode corresponder a um valor, mas ainda assim ele trabalha com valores de natureza diferente de int e float. Como eles trabalham todos com valores de natureza diferente, eles são tipos de variável diferentes. E também possuem espaços diferentes na memória. O int possui 4 bytes normalmente, o float 6 bytes normalmente, e o char ocupa 1 byte normalmente. Bem, e essa foi a questão 2. Agora iremos para a questão 3. Bem, na questão D, a questão 3 pergunta: qual o motivo principal para não incluir bibliotecas que não serão utilizadas no código? Isso é porque, basicamente, se você utilizar bibliotecas que não serão utilizadas no código, você vai ter muito código incluído em um só programa que não vai ser utilizado, muito código desnecessário que poderia ser tirado. Isso vai afetar o desempenho do seu código. Mesmo que possa parecer pouco, imagine que você está trabalhando, fazendo um jogo, por exemplo, de PS4, sei lá, precisa de muita codificação, muita mesmo. Se você não prestar atenção nisso, isso pode lhe custar um pouco de desempenho computacional. E essa foi o exercício 3. Bem, vamos agora para o exercício 4. Escreva um programa que leia o número inteiro e imprima na tela este número. Tudo bem, é simples. Vamos abrir o CodeBlocks. Aqui o meu CodeBlocks. Eu já mantive a estrutura básica, que vocês sabem como é. Sempre vai ter essa estrutura. Eu só vou precisar do stdio por enquanto, porque o que ele quer basicamente é a atribuição de valores e a impressão pelo comando de saída. Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer é ler o número inteiro, certo? Então eu tenho que declarar uma variável. Vamos declarar um x, por exemplo. Um int x, esse é um número inteiro. Para que ele seja lido pelo usuário, eu vou precisar do comando de entrada, scanf. Então aqui sempre vai um identificador, que como é um inteiro é %d. E aqui é comercial e a variável. Tenho aqui a minha entrada. Agora preciso da saída, preciso imprimir esse valor na tela. Como eu vou fazer para imprimir? Um texto, porcentagem D, também eu uso o identificador aqui, e aqui só o X, senha comercial. No printf não preciso, ok? Tudo bem. Então, basicamente essa é o quarto exercício. Vamos executar para ver como é que funciona.
Ele está esperando um valor, certo? Que é o valor que vai para x. Vou digitar, vamos digitar um grande, 345. Ele imprimiu 345 na tela, ok? Como foi requisitado. Bem, e essa foi o exercício 4. Vamos agora para o exercício 5. O exercício 5 pede: escreva um programa que leia o número e imprima esse número na tela seguido de foi o número digitado. Ok, vamos abrir o Code Blocks. Vamos apagar isso da questão anterior, utilizar o mesmo padrão. Ele quer que o usuário entre com o número e esse número seja impresso na tela. Tudo bem. Como foi o número digitado. Certo? Então o que faremos é, criaremos uma variável, declararemos uma variável no caso, teremos um comando de entrada, do mesmo jeito que eu fiz o outro, %d para inteiro, é comercial x. Para imprimir vai ser basicamente o mesmo esquema, %d e o x, só que ele quer que seja imprimido foi o número digitado na frente. Então só o que eu vou fazer, pular um espaço e dizer foi o número digitado. Coloquei sem acentos porque C padrão ele não reconhece acento, certo? Tem biblioteca que você pode usar para fazer ele reconhecer, mas nesse momento não. Então eu coloco um barra N só para pular uma linha. Então vou executar meu programa. Está pedindo valor 57, por exemplo. Ele está imprimindo 57 foi o número digitado. Esse foi o exercício 5. Vamos agora para o exercício 6. Ele pede: declare uma variável e atribua um valor a ela. Imprima um valor na tela, depois atribua um novo valor à variável e imprima novamente esse valor na tela. Ok. Vamos fazer do jeito simples. Primeiro vamos abrir o nosso Code Blocks. Tudo bem. Declaremos uma variável. Será x, vamos declarar num dessa vez. É sempre interessante você declarar variáveis que sejam mais intuitivas, certo? Num indica que o que eu tenho é um número. Isso é intuitivo, é sempre bom ir por esse caminho para, se você for analisar o código depois de algum tempo, você não esquecer para que aquela variável serve. Tudo bem, criamos um num. O que eu vou fazer agora é atribuir o valor a ela. Num recebe 5, por exemplo. Vou imprimir isso na tela, %d, e imprimir o n, certo? Agora eu vou dar um valor diferente, o n não, o num. E agora eu vou dar um valor diferente ao num, 79, por exemplo. Vou dar outro printf para imprimir ele, eu posso só copiar isso e colar. E veremos o que acontece. Ele imprimiu 5 e o 79. Eu posso fazer isso com scanf também. Eu posso fazer scanf %d num e repetir. Então, executar novamente. Escreveu o valor 6, ele imprimiu 6. Escreveu o valor 13, ele imprime o 13. Tudo bem? Essa foi a atividade 6. Vamos agora para o exercício 7. O exercício 7 pede: faça um código que lê 3 variáveis, um inteiro, um real e um caractere. Em seguida, imprima-os na tela, um em cada linha seguido de sua descrição. Exemplo: para um inteiro 4, um real, 2.5 e um caractere E, a saída deve ser 4 inteiro, 2.5 real, C caractere. Tudo bem. Primeiro temos que declarar 3 variáveis, certo? Vamos abrir o Code Blocks. Vamos declarar 3 variáveis. Primeiro vamos declarar um inteiro num. Vamos declarar agora um float real. Vamos declarar agora um char. Char carac. Char letra, fica melhor. Pronto, declarei 3 variáveis. Agora eu terei que entrar com cada uma delas, né? Pode ser 3 SKF? Pode, mas eu posso fazer isso em um SKF apenas. Na verdade eu vou fazer em 2 para explicar uma coisa. Eu posso fazer %d e %f aqui, e então já declarar o num, já fazer a entrada do num
e do real. Eu posso fazer isso em um scanf, certo? Eu posso fazer até com mais. Eu vou fazer o char separado porque tem uma pequena coisa sobre o char. É interessante que quando você declara um char, você deixa um espaço entre essa aspa dupla. Eu não sei explicar direito porquê, mas normalmente quando não se deixa esse espaço, pode ocorrer do seu programa não funcionar exatamente nesse ponto da entrada, para char apenas. Então faremos isso aqui e declararemos a variável letra. Declaramos as três variáveis, fizemos o comando de entrada das três variáveis e agora iremos imprimir. Eu posso fazer tudo em um printf. Como eu faria para ficar um em cada linha? Eu faria primeiro o identificador de variável para imprimir o num, que é um inteiro, e vírgula inteiro. Então daria /n e a linha seria pulada. Faria porcentagem f, vírgula, real. Daria /n e a linha seria pulada. Faço porcentagem c e deixo vírgula caractere. Vou pular a linha. Então coloco real e letra. Quando eu fizer isso, os três serão imprimidos, mas cada um em uma linha diferente. Eu vou executar agora e vocês verão. Fiz algo errado aqui. Sim, real. Verdade. Executamos agora. Primeiro valor é um inteiro, vamos 6. O segundo valor vamos de 7.9. Aqui você usa ponto em vez de vírgula, certo? E o caráter vamos C. Ele imprimiu 6 inteiro, 7.9000 real e o C como caráter. Essa vírgula não existe, foi um erro meu, desculpa. No caso, ele imprimiu várias casas, tá vendo, para o real. Se você quiser que ele imprima menos, você pode fazer entre o porcentagem e o F, você pode fazer ponto e o número de casas que você quer que ele imprima. Eu vou colocar para imprimir 2, para vocês verem como acontece. Mesmo valor, vamos ver, coloco 3, 7.75 e R. Tá vendo que dessa vez ele só imprimiu 2 casas, ok? E esse foi o exercício 7. Vamos agora para o exercício 8. Crie uma constante na forma define e imprima o seu valor na tela. Tudo bem? Para criar uma constante na forma define, primeiro vamos abrir o Code Blocks. Tudo que eu faço é o seguinte: define, o nome, vou colocar const, e o seu valor, vou colocar 70, ok? É só isso que eu preciso fazer. Agora vamos imprimir. Para imprimir, eu faço porcentagem d, /n e const, que eu dei um valor inteiro para ele. Se eu não me engano, o define só funciona com o valor inteiro, que ele não tem declaração, ok? Então, quando eu imprimir isso, o que eu vou ter deve ser 70, ok? Vamos ver se o que eu tenho é 70. Como podem ver, imprimiu 70. É basicamente isso. Essa foi a questão, foi o exercício 8. Vamos agora para o exercício 9. Crie uma constante utilizando o comando const. O tipo deve ser float e imprime o valor na tela. Tudo bem. Vamos abrir o Code Blocks. O que faremos é o seguinte. Para declarar como uma constante por esse estilo, a gente usa a palavra reservada const. Ele vai ser um float. Eu vou dar o nome de real. Então já devo atribuir um valor. Vamos ver 17. Isso aqui. Pronto. Só para ter uma noção. Bem, agora temos que imprimir isso, certo? Printf. Uso o identificador. Então coloco o real, que vai ser o que vai ser imprimido. Vou colocar um /n só por boas práticas. Tudo bem, então vamos imprimir agora e ver o que acontece. Ele imprimiu 17.23, 24 e 20. Ele imprimiu uma casa a mais porque ele vai até 6 casas sempre se eu não definir nada. Então ele imprimiu o número que eu queria. E esse foi o exercício 9. Vamos agora para o exercício 10. Crie uma constante em uma das duas formas e tente modificar o valor dessa constante. Veja o que aconteceu. Vamos abrir o Code Blocks.
Bem, eu vou deixar o que já está aqui, porque ela quer que eu declare uma constante, e tudo bem, está declarado. Eu vou deixar o printf também, porque eu vou precisar checar o que aconteceu na hora que eu imprimi. Vamos ver. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma constante real que recebeu esse valor. E eu vou fazer ela receber 19.2. É para atribuir um novo valor, certo? Mas como é uma constante, vamos ver o que acontece. Executei. E dá erro. Por quê? Porque, como diz aqui nos erros, que o CodeBlock explica, na linha 6, assignment of rate é only variable real. O que isso quer dizer? Assignment é atribuição. Atribuição é a uma variável de apenas leitura. Constantes são de apenas leitura, não se pode verificar. Então, atribuir um valor a uma constante é um erro. Vai ser considerado um erro de código, ok? Então, é isso que acontece. E bem, essa foi a última questão, a questão 10. E é isso por hoje, é só pessoal, até a próxima videoaula.